Essa data, né, a data de hoje, 28 de abril, eu não sei agora fazer quantos anos, mas foi em 1253, foi o dia que foi recitado pela primeira vez o Nam-myoho Renge-kyo. Olha que data especial, hein? Não sei se vocês já sabiam dessa, mas é uma data muito importante no budismo Nichiren, né? Porque ele marca, né, inclusive o estabelecimento da prática do budismo Nichiren. Tá? Ali nasceu o budismo Nichiren. Não sei se todos conhecem a história, não vou contar a história de Nichiren inteira, mas inclusive eu quero fazer uma live, né? Quero fazer um vídeo, mas provavelmente no formato de live, contando essa história inteira, porque é mais comprido mesmo, né? O Nichiren Daishonin, ele entrou para a escola de monge, né? Ele ainda se chamava Zenitsumaru, né? Ele era um garoto, os pais dele colocaram ele na escola, naquela época. O que era a escola? Escola de monge. Aos 16 anos, ele se formou monge, então, e aí, ele já, logo no início, ele já tinha um objetivo muito grande. Ele queria se tornar o homem mais sábio do Japão. Olha que audácia, olha que objetivo grandioso, né? Ele queria ser o homem mais sábio do Japão. E ele foi muito estudioso, tá? Ele era muito nerd mesmo. E depois de se formar em monge, né, ele começou a o quê? A viajar, ir para outros templos, né, onde tinham bibliotecas maiores, conhecer muita coisa. E ele foi se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, até que nisso tudo, né, tem muitos sutras, né, já tinham muitas ramificações budistas. Naquela época, as escolas budistas do Japão já eram de alguns segmentos, tá? A escola Tendai, que é mais voltada para o budismo Zen, a escola do budismo Terra Pura, tá? Que é de uma outra linhagem, que ele segue inclusive o Buda Amida. E ele estava vendo, e ele começou a estudar muitos sutras. Só que os sutras, cada um falava uma coisa. Porque uma curiosidade muito importante é entender toda a trajetória do Buda Shakyamuni. O Buda Shakyamuni, quando ele atingiu a iluminação, ele tinha por volta de 35 anos, a primeira coisa que ele ensinou foi as 4 nobres verdades, tá? Que existe sofrimento, todos sofrem, todos vão sofrer nesta existência, tá? Eu não lembro das 4 agora, mas existe como eliminar, existe o caminho, tá? E aí ele começou a perceber que, ao longo dos ensinamentos do Shakyamuni, ele foi falando cada vez mais, ele foi propagando para as pessoas. E as pessoas foram cada vez mais seguindo o Shakyamuni, porque ele era muito bom para ensinar as coisas e questionar as pessoas. As pessoas, elas eram questionadas, o Shakyamuni, ele andava simplesmente por aí e ia falando com as pessoas o que é felicidade, e as pessoas iam despertando. Algumas foram seguindo ele, se tornando discípulos dele, e ele foi ensinando. Só que, em cada vez que ele ensinava, às vezes ele percebia que aquela pessoa não entendia direito o que ele estava querendo dizer. Então, o Shakyamuni, ele buscava muito ensinar as pessoas de acordo com o que elas entendiam. Ele buscava muitos exemplos, muitas metáforas, muitas histórias, para as pessoas irem compreendendo na realidade delas o que elas poderiam mudar para chegar nessa tal iluminação que ele também chegou. Mesmo assim, o próprio Shakyamuni foi evoluindo a sua didática, a sua dinâmica de ensinar as pessoas, inclusive as próprias crenças. Tá? Em muitos sutras, muitos ensinamentos, pela realidade, pelo que ele entendia, pela cultura, eles acreditavam que, por exemplo, dois pontos principais. Mulheres e criminosos, por exemplo, não tinham direito, não tinham condição de atingir a iluminação. Olha que coisa. Mas a coisa foi andando, a coisa foi andando, a coisa foi andando. Ele foi, né, conhecendo cada vez mais a verdade de tudo isso que ele estava falando. Né? E ele faleceu com 80 anos. E nos últimos 7 anos, ele ensinou o Sutra do Lótus. Ensinando o Sutra do Lótus, né, que são 28 capítulos, e nele, até dentro dele tem histórias.
ele realmente chegou nessa compreensão de que todos têm a capacidade de ser iluminados. Todos, né? Inclusive mulheres, criminosos, todo mundo, né? Que tem o estado de Buda dentro deles, seres humanos, né? Se nós temos a oportunidade de pensar, temos a oportunidade de ser felizes. E o que acontece? Nas ramificações do budismo, muitos seguiram outros ensinos. Diz a lenda aí que existem mais de 80 mil ensinos, mais de 80 mil sutras, dentre eles o Sutra do Lótus, tá? E quando o Nichiren Daishonin ele estava estudando tudo isso, ele foi o quê? Peneirando, porque ele foi vendo a realidade, a evolução do ensinamento do Buda, né, também chamado de Dharma, foi percebendo o que as escolas estavam pregando, e ele foi entendendo que, galera, não tá muito legal isso, não tá muito certo. O que está sendo praticado não é o que realmente a essência do ensinamento do Buda está prevalecendo. Vocês não estão seguindo, né? Estão muitas coisas, e isso estava impactando muito, porque existia naquela época, né, muitas desavenças do governo, das escolas budistas que tinham influência direta no governo e na sociedade, inclusive conflitos internos ali, até sociais, perante a todos os problemas que a sociedade passava. Passava dificuldades até de fome, às vezes, porque existiam muitas calamidades. E aí que entra o ponto principal do Sutra do Lótus, porque Shakyamuni, ele fez uma profecia, vamos dizer assim, naquela época, onde ele falou num outro sutra que depois de 5 ciclos de 500 anos, numa época chamada Era de Mapô, tá? Uma época de calamidades e conflitos, surgiria um Bodhisattva chamado Bodhisattva Ensinos Superiores. Ou seja, o que é o Bodhisattva? O Bodhisattva é aquela pessoa aspirante ao estado de Buda, aquela pessoa aspirante a se iluminar, aquela pessoa que busca a mudança, busca a iluminação. E se ela busca, ela também propaga, né? Por quê? Porque ela exerce aquilo, tá? Ela busca e ela exerce aquilo todo o tempo. Então surgiria uma pessoa que em meio a todo esse tempo de calamidade, de conflitos, surgiria uma pessoa que ainda assim propagaria a iluminação do Sutra do Lótus. Olha que coisa doida. E aí chega o Nichiren estudando tudo aquilo e no livro da vida do Nichiren Daishonin, ele fala, né, na verdade não é ele fala, tem aqui uma coisa muito legal, no final do livro mostra ano a ano da vida do Nichiren, né, todos os fatos da vida dele. E numa segunda coluna, se você olhar aqui, uma segunda coluna, fatos naturais, coisas que aconteceram também naquela época. Então, de repente, tanto o nascimento do Nikko Shonin, de Nisho, que é um outro discípulo dele, mas também o quê? Muitos terremotos, muitos incêndios, cadê aqui? Basicamente, muitos terremotos e muitos incêndios nas cidades que ele estava ali perto, né? Tudo do Japão. Aí, ele pega e fala, eu acho que está acontecendo agora. E se eu estou enxergando isso, e os outros não estão enxergando, eita, de repente sou eu aqui, hein? Meu nome é Diego. Tudo bem, Vera? Meu nome é Diego. E aí, a coisa, ele falou, peraí, tá acontecendo. De repente sou eu. Por quê? Porque dentro do Sutra do Lótus, né, desde da transcrição dele do hindu, né, do sânscrito para o chinês nos médios dias da lei, ou seja, no século IV depois de Cristo, ele foi traduzido, né? Então ele foi difundido na China e daí que realmente passou para toda a Ásia. E essa tradução ela foi muito importante porque existiram algumas traduções. E o principal que foi feito a tradução foi o do Kumarajiva, tá? E ele era um tradutor. E dentre as traduções, a dele é a principal do Sutra do Lótus, tá? Que mais budismos seguem, tá? Que é o Sutra do Lótus em 28 capítulos, tá?
E de repente o Nichiren ele pega e fala, no Sutra do Lótus, dessa tradução, já para o chinês, tem o título, né, dos capítulos, e começava sempre com Myoho Renge Kyo, que em sânscrito era Sadharma Pundarika Sutra. Então ele percebeu, foi entendendo cada vez mais a essência do Sutra do Lótus, já que todos os capítulos começavam com Myoho Renge Kyo. Myoho Renge Kyo significa lei mística da causa e efeito, da flor do lótus, sobre o Dharma, ou seja, sobre os ensinos do Buda. Tudo isso, né, resume tudo o que cada capítulo fala para atingir a iluminação. Então isso é a essência da lei do universo, da lei de causa e efeito, né, de todo esse sutra, de todo ensinamento. Nisso, ele percebeu, já através de algumas práticas ao longo dos séculos, porque já era comentado, tá? Já era comentado por outros influentes que propagavam o Sutra do Lótus, a importância do título Myoho Renge Kyo, tá? Então, vou responder já para você, Vini, só um minuto. Então, ele percebeu que era muito importante, mas ainda não estava completo. Porque se eu tenho a essência do Sutra do Lótus, se eu tenho justamente a forma de poder encontrar resumir tudo isso, eu preciso colocar em prática na minha vida. E isso era uma coisa que o próprio Shakyamuni falou quando surgiria o Bodhisattva do ensino superiores. Porque essa pessoa colocaria na era de Mapo, na era de conflitos e calamidades, ele encontraria uma forma prática de todos fazerem atingir a iluminação. Porque na época do Shakyamuni não era prático. Muitas pessoas seguiram ele por muitos anos, demoraram muitos anos para chegar no estado de Buda. E aí o Nichiren falou, não, se é para todo mundo e tá faltando alguma coisa, tá faltando realmente colocar uma forma prática, falta aqui, ó, eu colocar em prática, realmente pôr de dentro para fora, emanar essa energia vital que existe em mim e conectar com o universo. Então ele formulou ali, tá? Ele revelou o formato de mantra, tá? Uma oração, Nam Myoho Renge Kyo. Por quê? Porque Nam vem de Namas, que depois em chinês e japonês virou Nammu, que é devotar a própria vida. Eu devoto a minha vida a essa lei mística, essa lei do universo, que atua sobre causa e efeito, a partir de todos os ensinos do Buda, tá? E quando eu recito isso, eu consigo vibrar uma sintonia que me capacita a elevar o meu estado de vida. Elevando o meu estado de vida, eu consigo enxergar tudo e deixar de ser influenciado. Porque se eu deixo de ser influenciado, então eu comecei a fazer o quê? A deixar de sofrer pelas coisas que estão no meu dia a dia. Existe o sofrimento, como foi falado lá pelo Buda. Todos vão sofrer. Mas como você vai encarar cada tipo de sofrimento é o grande diferencial. Porque uma pessoa que ela só vive o sofrimento, uma pessoa que não vê saída no fim do túnel, uma pessoa que vive, né, que faz aquele tempestade num copo d'água, é a pessoa que está cega. É aquela pessoa que vive uma escuridão fundamental, uma ignorância da vida. E o budismo serve para quê? Para que você possa cada vez mais sair dessa ignorância, para que você possa deixar que os sofrimentos te abalem. Te abalem aonde? Te abalem no seu caminhar. Você quer viver, você tem consciência de que, né, se você está sofrendo, então qual seria a melhor forma de você não sofrer? Sei lá, mudando certas situações. Então, muitas delas, quase todas, se não todas, partem daqui, né? Partem do meu jeito de enxergar, em parte da minha atividade, né? Da minha ação e, como eu sempre falo, da minha reatividade. Isso é o karma. O karma, além do que eu vejo que me atinge, daquilo que me acontece frequentemente, que me aperta o sapato, né? É como eu sempre reajo a tudo isso. Faz sentido para vocês? Então, quando eu tenho, né, cada vez mais essa reatividade enxergada, e eu falo, opa, de repente eu vou dar uma mudadinha aqui. De repente, acho que eu vou parar de responder para a pessoa assim. De repente, eu vou dar uma respirada antes e pensar para onde que eu vou. Tudo isso é produto, é efeito de uma prática que você pode produzir com o budismo. Tem gente que consegue sem o budismo? Tem. É possível, mas é mais difícil. E o budismo
Nichiren, ele entendeu que poderia então existir uma coisa prática no dia a dia para que a gente pudesse criar essa condição de mudança e todos terem a oportunidade de serem mais felizes, né? Foi quando ele revelou o Nam-myoho Renge-kyo. Revelando o Nam-myoho Renge-kyo foi quando ele recitou pela primeira vez. E ele recitou no dia 28 de abril de 1253. Ele tinha por volta de 32 anos. Na verdade era 31, porque ele nasceu em 1222. Mas na cultura japonesa, a pessoa, na cultura, tá? Eles nascem meio que com um ano já, tá? Por quê? Porque passou 9 meses na barriga e tudo mais. Então, você vai perceber que a matemática sempre da idade do Nichiren, naquela época, era meio que um ano a mais, né? Então, em 1253, ele tinha 32 anos, tá? E aí ele começou a ensinar. Ele começou a ir nos templos, ele começou a encarar os líderes das outras escolas budistas e falou, galera, tá tudo errado, terra pura não é o Buda Amida, é o Buda Shakyamuni mesmo, é o Sutra do Lótus. Ó, tem aqui ó, uma condensação aqui do sutra inteiro, Nam-myoho Renge-kyo, vamos recitar. E aí os caras olharam para ele e falou, não, você tá atrapalhando aqui a nossa vida, para. E aí ele não parou. E ele começou a falar, só que ele estava muito certo do que ele estava falando. Ele estava muito embasado, tinha muita base. E muita gente começou a seguir ele, porque ele começou a propagar para os monges e para as pessoas leigas, para as pessoas da sociedade. E as pessoas foram entendendo, foram encontrando sentido no que ele falava, e as pessoas foram começando a praticar Nam-myoho Renge-kyo. E foi funcionando. As pessoas foram encontrando cada vez mais resultado na prática do dia a dia. Logicamente, muitas pessoas encontraram muitas dificuldades. Inclusive, um dos fatos, né, uma das formas de mostrar que ele estava no caminho certo era o quanto de problema ele encontrou. Porque ele foi perseguido, né? Os líderes desses templos começaram a influenciar os governantes e tal, e ele começou a ser perseguido. Não só ele, mas os discípulos dele também foram perseguidos. E alguns chegaram a morrer. Nichiren Daishonin foi perseguido, chegou a apanhar, chegou a quebrar o braço, fugido e tal, e teve muito problema, né? Depois ele foi exilado, né, mais de uma vez, para chegar a morrer de fome, morrer de frio. E por muita boa sorte, as pessoas que ainda assim acreditavam nele, protegeram ele. Protegeram como? Indo visitar ele, levando comida, roupa e papel para ele poder escrever. Então mandavam cartas para ele, ele respondia as cartas, que hoje é a base do nosso aprendizado, né? São as cartas, os goshos. Então, ao longo aí de, sei lá, mais de 30 anos, ele pegou... Não, 30 anos mais ou menos, ele morreu com 60. Ele pegou e escrevia. E ele escreveu tratados também, né? Tratados, cartas para o governo, tudo, até o Gohonzon, inclusive, para que pudesse as pessoas ter o conhecimento e aquilo pudesse ser eternizado, que no final foi o Gohonzon, né? Com o Nam-myoho Renge-kyo e todos os fatores, as condições de vida ali, né? Onde ele eternizou o Nam-myoho Renge-kyo para que a gente pudesse cada vez mais propagar isso e praticar, né? E aí, a pergunta que eu faço para você é a parte que eu mais queria fazer acontecer nessa live. Eu queria perguntar para você, quando foi a primeira vez que você recitou Nam-myoho Renge-kyo? Eu, particularmente, né, Diego, eu nasci numa família budista, né? Eu sou Fukushi, é o termo que a gente usa. Minha família já pratica há mais de 45 anos, né? Meus pais se conheceram na visão dos jovens. Aqui na minha cidade, que é Campinas. Minha mãe era de São Paulo, meu pai já era daqui, e na visão dos jovens se conheceram, depois namoraram, casaram, e eu nasci, né? Então eu pratiquei já desde o começo dentro da organização, né, do budismo dentro da Soka Gakkai, que é a organização que a gente pratica, né? A grande maioria, acredito eu. Mas, e você? Né? E você? Já com quantos anos, né? Qual foi a situação que você conheceu o budismo e recitou o Nam-myoho Renge-kyo pela primeira vez? Alguém quer falar comigo aqui? Rapidinho. Ó, a Graziele falou que era criança. A Vera falou em 1980. Olha, foi antes eu nasci em 86.
A Gabriela Martinez falou que foi faz 5 anos, legal. A Cláudia falou que foi em 2020, vai, ó, 2 anos, legal. O Vini falou que não nasceu, não cresceu em um lar budista. Olha a oportunidade também. Tiago, eu também nasci no budismo, sou um Fortune Baby. Ah, legal, Tiago, parabéns. Isso é um ponto importante, né? Porque fala assim, nossa, você é Fukushi, quanta boa sorte, quanto benefício. Sim, né? Não vou negar. Eu gosto muito de ter nascido numa família budista. Mas conheço muita gente que nasceu numa família budista e não pratica, e não usou isso a seu favor, né? Então, o quanto isso muda no seu dia a dia, o quanto você dá importância e aplica, na verdade? Da mesma forma que pessoas aqui, ó, a Nilda falou que conheceu em 94, legal. Ah lá, a Célia falou, eu há 34 anos atrás. O Maurício, ó, em 1983, uau. O Maximiano, em 99. Poxa, e aí? Em qual situação foi essa? Quem que quer falar comigo aqui? Quem pode dar um mini relato aqui pra mim? Vem cá, Vini, vou convidar você, hein? Aí, Olá, Vini. Tudo bom? tudo bom e você? Tudo bom também. Ah, melhor agora que você aceitou o convite, poxa. Já pensei que ia ficar sozinho aqui, hein? O pessoal tá com vergonha, mas eu já vou deixar uma coisa adiantada, hein, pessoal? Todo mundo que tá assistindo. Vai começar a ser frequente, viu? Quero começar a fazer mais lives aqui, dividindo Olha, a Camilinha aqui. entrou. Olha lá, ó. Camilinha entrou. Um monte de gente que eu conheço entrou, gente. Ah, que legal, gente. Olha só, é isso aí, sejam bem-vindos. Né, mas fala aí, Vini, você falou que não conheceu, você não cresceu no budismo, é isso? Você conheceu quantos anos? A Cláudia tá falando. Gente, tá todos os meus amigos entrando aqui, olha só. Ah, legal. O pessoal viu que você tá entrando na live, é por isso. Avisa lá o pessoal. Então, eu conheci o budismo depois que eu me mudei aqui pra Angra, né? Karen, Samara, um beijo. Tô ficando suado de vergonha que tá todo mundo. Eu Mas conheci. você é do Rio, é isso? Isso, eu sou do Rio. Hum. E aí eu conheci o budismo depois que me mudei aqui pra Angra, né? E aí, Mas lá, você já tinha tipo quantos anos? eu tenho. Eu cheguei em Angra há 6 anos, né? E aí eu fiquei aqui um ano, e aí eu vim morar. Eu tenho uma tia que é budista, né? Mas os meus pais não eram budistas. E aí eu vim morar exatamente em cima da casa de uma budista, que foi a pessoa que me apresentou, Que sabe? legal. E aí foi uma. Gente, oh, o Will é meu chacubuco, gente. Olha que legal. Ah, que legal, seja bem-vindo. Eu fiz um chacubuco já. Ó, isso aí. E aí já tem já bastante tempo, já tem por volta assim de 5 anos já que eu tô no budismo e é uma coisa assim que eu já tive muitos benefícios já, né? É Diego, né? Diego. Eu já tive muitos benefícios já com a prática e eu sou muito feliz. Infelizmente a pandemia ela afastou bastante as pessoas, né? Não sei como é que tá aí em Campinas, né? Aqui Sou Campinas, São Paulo. tá praticamente sem. Eu tô ficando suado, gente, de nervoso, todo mundo entrando. Vamos lá, que papo é legal. E aí, desde que começou a pandemia, a gente não está tendo reunião presencial, né? Até tem gente Sim, um pouco mais desanimado. Tem uma budinha sim. também, ó. Mas, assim, eu não sei se é o mesmo sentimento de todos. Lógico que a reunião, quem participou, quem conhece o budismo, né, a Soka Gakkai, nas reuniões presenciais, realmente tinha um outro calor, né? Mas eu vou te dizer, não sei se é o sentimento também que várias pessoas têm, mas mesmo assim, não sendo igual, mesmo não sendo igual, as reuniões online também, de outras formas, elas ajudaram bastante, né? Tinha muita pessoa que eu vi que era de longe, ou que às vezes não conseguia ir nas reuniões presenciais, começaram a ir nas reuniões online. Tinha pessoas Hum, que até cheguei a ver na reunião no horário de pausa do trabalho. Ela pegou, ligou rapidinho ali e deu uma assistida, né? Deu uma participada. E às vezes nas reuniões presenciais, essa coisa geográfica, né? De tempo e espaço, às vezes não dá, né? Por exemplo, eu acho que se a pandemia não tivesse acontecido, a gente não estaria agora nessa live aqui, né? Conversando. Exatamente. Eu sigo seu Instagram, acho super bacana. Eu acho que Obrigado. é uma coisa assim, é bom ter a galera jovem, assim, aqui em Angra não tem muito budista jovem, né? Então é legal ver assim o pessoal, né? Você cresceu no budismo, então eu não tenho muito essa vivência que você tem, né?
Uhum. O ensinamento que você tem, eu acho super bacana. Agradeço aí pelo conteúdo. Sim, mas me fala agora, o objetivo principal de ter convidado você, eu quero, curioso mesmo, eu quero saber como que foi a primeira vez que você recitou na Myoho Renge Kyo, como que foi na prática mesmo, né? Você conhecer essa palavra pela primeira vez, você começar a recitar, o que que você começou a perceber de diferente? Depois que eu comecei a recitar, né, eu tive alguns problemas, assim, de muita ansiedade, né? E aí, depois que eu comecei a recitar, isso acabou na minha vida, sabe? E foi uma transformação, assim, muito grande, né? Tanto que é uma coisa que eu passei muito para esse meu amigo, que é meu Shakubuku Will, é uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito pela... Ele nem era budista, mas ele já era muito mais calmo que eu, sabe? E, enfim, o budismo transformou essa questão, né, da ansiedade. Ainda tenho bastante ainda, né, ainda sou muito ansioso, Sim. mas foi uma coisa assim que eu consegui desenvolver, eu consegui trabalhar através do Daimoku, né, através do desafio, Por isso que eu tive um pouquinho de dificuldade assim com a pandemia, né? Eu não tive essa facilidade, né, que as pessoas tiveram. Eu já dei um pouco assim, porque eu peguei aquele período que você ia à casa das pessoas, né? Enfim, é uma coisa Uhum. bacana, né? É uma coisa Sim. incrível, mas foi essa minha sensação. Minha primeira sensação ali foi de realmente de cura. Eu me senti uma pessoa que eu tô curado, assim, daquela ansiedade, das crises brabas, né? Sim. Não, isso é muito importante, né? É uma coisa que eu até, inclusive, marquei agora para as 9h09, porque eu até falei outro dia num story que geralmente nos horários, é, antes desse horário é mais difícil. Daí eu já tinha colocado no começo do mês, vou fazer uma live porque é uma data especial, né? E aí eu coloquei, eu ia realmente fazer essa live agora umas 7h30, 8h. Mas aí me chamaram para uma reunião de palestra bem hoje. Aí eu fiz a reunião e já conectei aqui agora. Então, quer dizer, foi às 9h09 mesmo. Mas poxa, quando a gente, na reunião de palestra, eu estava justamente falando sobre a questão da prática, né, do Nam-myoho Renge Kyo. Às vezes, se a gente se deixar não entender muito bem o sentido do Nam-myoho Renge Kyo, da prática budista no nosso dia a dia, muitas vezes a pessoa ela liga muito o Nam-myoho Renge Kyo a alguma coisa que é para conseguir coisas. Você já teve essa impressão? Sim, no começo eu tive um pouco de dificuldade de entender isso, né? Mas é porque todo mundo meio que você acaba sendo levado a trabalhar o Daimoku nesse sentido de atingir objetivos, né? Então, eu tenho sim essa impressão de que a gente não faz muito pelo bem-estar, né? Faz, de repente, para poder atingir muitos objetivos e tal. Eu acho válido, porque de qualquer maneira a pessoa está recitando, né? Mas eu acho importante a gente ter claro o objetivo ali que a gente está recitando. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, quando a gente aprende no budismo que a gente pode transformar as condições da nossa vida, a gente fala muito da revolução humana, que é essa mudança interior. Logicamente, algumas mudanças elas estão diretamente ligadas a alguns benefícios que vão ser materiais, né? Mas tomar esse cuidado, né? Para a gente não ser realmente manipulado só por isso, onde realmente a felicidade vai se encontrar somente na finalidade material de alguma conquista. E na verdade não é isso, né? Ela vai ser uma consequência. Qual consequência? Da mudança interior que você faz todos os dias, que vai gerar realmente benefícios imensuráveis, que inclusive alguns vão ser materiais e, né, consequência disso. Mas é o dia a dia, né? Por isso que achei bem interessante o que você falou da sua prática, porque é, quanto será que a gente, as pessoas que estão todas aqui praticando, estão, né, comigo, a gente pratica buscando entender, às vezes, um momento de ansiedade, às vezes, né, tomar cuidado com a depressão, às vezes tomar cuidado ali com o estresse, alguma outra coisa, né, realmente entender, compreender o interior aqui, né, o jeito de ser no dia a dia, que o budismo pode te dar um olhar assim para você, opa, aqui não, né? E aí volto para cá, tomo mais conta realmente do que eu quero fazer, que vai produzir efeitos maravilhosos no meu dia a dia, né? É verdade. Achei legal a parte que você comentou hoje, né? Que a gente recitando, a gente consegue, onde ela escreveu, recitar na maior que é a maior de todas as alegrias. Exatamente. Como a gente
tende a tomar decisões mais claras, né? E a diferença que faz quando a gente está com aquele daimoku assim um pouco arrastado, porque a gente fica desanimado, né? E a diferença que faz quando a gente faz aquele daimoku que é realmente um, um rugido de um leão, sabe? Que você faz aquele daimoku focado e, enfim, te ajuda a tomar muitas decisões na vida e não é só sobre material, que eu acho que a gente, às vezes, existe esse paradigma, né, na nossa organização, né? Eu não sei se você Uhum. Sim, mencionou, já reparei, né, de que tem que estar ali ligado a algum objetivo material, mas eu acho que vai muito além disso, sabe? muito. Vai muito além. É. Mas obrigado aí, chega, eu vou ter que desligar. Tá bom, mas obrigado mesmo por ter dado esse pontapé inicial. Eu quero saber se alguém mais quer entrar aqui e falar, porque eu quero saber essa curiosidade, né? Como que foi a primeira vez que você restou o Namyoho Renge-kyo? Quem pode mais participar comigo aqui? Tchau, boa noite. Obrigado, boa noite. E aí, bom, enquanto isso eu vou falando, né? Mas alguém aqui pode convidar aqui para entrar na live, ou falar que quer, que daí eu convido. Mas, por exemplo, falando de mim, como eu nasci no budismo, né, e nasci dentro da organização, uma criança, o que você vai falar para uma criança praticar o budismo? Né? Que criança que tem problema? A criança não paga boleto, né? Então, basicamente, eu não tinha, né, às vezes, eu comecei a praticar de fato o Nam-myoho Renge-kyo, e aí o Vini falou, poxa, que legal ter conhecido o budismo, né, já na infância. O que me fortaleceu bastante na infância foi poder participar de grupos, né, que o Hakai ela tem para, né, dar suporte aí, principalmente para os jovens, tá? E, por exemplo, eu participei desde os 10 anos do Taiyo Ongakutai, que é uma banda, né? Eu tocava trombone. Então, desde os 10 anos até os 27 anos, 17 anos, eu participei da banda. E aí, quando eu tinha, justamente 10, 11 anos, toda vez que a gente ensaiava, que era quase todo domingo, né, domingo à tarde, passava a tarde inteira tocando, começava o ensaio, né, o nosso treinamento, com 1 hora de daimoku. E para uma criança de 10 anos, 12 anos, 1 hora fazendo o Namyoho Renge-kyo era maçante. E a molecada, né, fazia de tudo. Ia no banheiro umas 10 vezes e ficava olhando para, né, a mão e perdia o foco. Mas isso fortaleceu, né, porque a gente foi cada vez mais aprendendo o sentido. Até que chegou, por exemplo, na adolescência, aí começa a aparecer, né? Um problema assim. Eu lembro que o primeiro problema que eu comecei a pôr em pauta pro budismo, assim, né? Foi, por exemplo, que eu era muito tímido, né? Então eu mudei de escola e aí de repente eu não tinha nenhum amigo. E aí eu não conversava com ninguém e ninguém conversava comigo. E aí eu cheguei a fazer um desafio de Daimoku, né? Fiz um objetivo para mim mesmo que eu conseguiria ter realmente amizades lá. E aí eu me vi em vários momentos quebrando, né? Rompendo a própria timidez, entrando em grupinhos ali, entrando nas rodinhas e de repente falando alguma coisa, ou só ali escutando a galera, né? E aí podendo realmente socializar. Isso foi uma coisa que o budismo me trouxe, porque eu precisava de coragem. E o Nam-myoho Renge-kyo ele me produziu muita coragem. Então, eu acredito que esse foi um dos primeiros benefícios que eu vi da prática budista quando eu era adolescente. Eu já tinha uns 15, 16 anos já. Mas enquanto isso, lógico, eu já praticava sempre dentro do budismo e tal, mas, né, não, assim, não tinha muitas pautas, de repente materiais, né? Sei lá, um videogame. Aí a mãe e o pai falam assim, não, faz bastante daimon pra gente conseguir comprar um videogame. Aí você faz, né? Mas é para eles conseguir ter condição financeira, né? Mas era legal, porque você se envolve de fato, né? Você realmente coloca ali a fé, mas não pela moeda de troca, que eu gosto sempre de comentar que não deve ser uma pauta. Mas como o Vini mesmo falou, acaba trabalhando a pessoa, né? Se a pessoa ela consegue colocar ali, por mais que ainda seja por um objetivo mais superficial, material, isso trabalha o jeito dela, porque uma pessoa que tem dificuldade financeira, se o objetivo dela é ter dinheiro, ela vai ter que bater a cabeça até ela entender o que ela tem que mudar para ela ter melhor condição financeira. Faz sentido para você? E às vezes, no dia a dia, ela não entende, mas com a prática do budismo, com a oportunidade de recitar no Namyoho Renge-kyo, talvez ela pare para pensar nisso. Então, essa busca indireta, né, ela faz com que funcione. Faz sentido para você? O pessoal do budismo tem um ditado, vamos dizer assim, que fala que banho forçado também lava. Já ouviu essa?
Então, quer dizer, se você entrar, né, debaixo do chuveiro, mesmo não querendo muito, a água vai cair e vai levar ali, né? Pelo menos o grosso, não é verdade? Quem mais aqui? Olha lá, o Maximo falou que tá no trabalho, bacana, obrigado. Ó, siga o Diego, obrigado. Pode seguir a loja aí, que é o canal que eu uso realmente para falar de budismo, né? Porque eu sempre falo, inclusive, pessoal, que, por exemplo, a loja aqui, né, a livraria Book Store, eu inaugurei ela em janeiro de 2019. E assim, para que serve? Para fortalecer a prática da fé da pessoa, né? A gente sempre fala aqui no budismo de um tripé, que a fé, a prática e o estudo. A prática você está fazendo, né, na sua casa, mas às vezes falta aqui um oratório, né, acessórios, vela, incenso, e você quer, de repente, aprofundar no estudo. Falta um livro, falta alguma coisa, uma apostila. É, tudo isso faz parte, né? E quando você consegue tudo isso, isso não é o diferencial, mas ajuda, né? Daquele, às vezes fica mais legal para ter o seu cantinho, né, da prática, você ter ali realmente a formalização do seu dia a dia ali para fazer o seu momento de oração, tal. Isso é muito legal, pelo menos fortalece, né? E aí vai fortalecendo o quê? A sua fé, né? Então aqui sempre é para fortalecer. E aí a gente vai fazendo algumas brincadeiras, várias coisas que é para falar do dia a dia mesmo. Olha lá, a Chá falou que a primeira vez que recitei na minha Horengekyo foi em 28 de abril de que ano? Ah, você está perguntando isso do Namyo Horengekyo? Foi 28 de abril de 1253, tá? 1253, no Japão. Quem mais aqui? Não, o menino lá de São Paulo, não, eu não conheço ainda. De Paula falou, temos 44 anos de prática, que legal. Minha família inteira, por parte de pai, hoje a minha família inteira, por parte de pai, é praticante. Por parte de mãe, quando minha mãe conheceu o budismo, ela tinha uns 7 anos de idade em São Paulo, boa parte da família dela praticou, mas vários largaram a prática. Então, hoje na família dela tem algumas primas, mas a grande maioria não pratica mais. Mas foi meio que na mesma época, então já tem 45 anos. Minha avó, todo ano, ela faz o aniversário de prática dela, é bem legal. A gente junta a família, faz uma reunião, é bem gostoso. Acontece geralmente em junho da minha avó. Somos terceira geração. Eu também sou terceira geração. Meu filho já é quarta geração. Olha só que legal. Né? Vai propagando, né? Vai propagando. Lindo meu Butsudan, ou seja, meu oratório. Olha que legal. Esse aqui já é mais grandinho, né? Isso aqui é legal. Isso aqui foi uma baita de uma oportunidade também. Tem gente que às vezes está trocando de oratório e vende baratinho. Foi o meu caso, por exemplo. Né? Porque às vezes você vai comprar um zero, né? Um novinho, não é tão barato, né? Mas é gostoso, realmente. A gente sempre gosta de fazer, de repente, um upgrade, né? De repente começa. Eu já tive oratório de parede igual os que eu vendo aqui, né? Porque é muito para quem está começando, né? E não tinha nem acessório quando eu tive, né? Porque foi quando eu me casei a primeira vez. Então, eu peguei e fui, né, com o oratório que era dela, na verdade, e não tinha nem a bandejinha para colocar acessório, nada. Era o oratório, só com as portinhas e daimoku. É isso, até que eu consegui trocar de oratório tempos depois, né? Mas é isso aí, o tempo vai passando, a gente vai fazendo esse upgrade, né? Fala que quando a gente dá importância para a casa do Gohonzon, né? A nossa casa também tem mais importância. De Paula, sou afortunada por ter me encontrado com um sensei no grupo 2001 em Brasília. Olha que legal. O sensei, nosso mestre aí, Dr. Daisaku Ikeda, ele veio 4 vezes para o Brasil, né? E ele veio a última vez em 93, então deve ter sido nessa época que você viu ele, Paula. O de Paula é homem? É mulher, né? Desculpa, é que eu não consegui enxergar aqui. É DF, né? Acho que é Distrito Federal ou é DF de visão feminina? E eu não tive essa oportunidade. Meus pais tiveram, em 93, de poder ver ele de perto no Centro Cultural Campestre, em Itapevi, São Paulo. Ela deve ter ido ao Japão, mas o grupo 2001 o grupo 2001 era um grupo de crianças, que hoje a gente chama de divisão dos estudantes. Tá? Então, né, de repente, num festival, deve ter tido uma apresentação, né, e foi isso? Fala pra gente aqui, De Paula. Tiago, o que mais, pessoal? Ninguém quer mais participar comigo aqui? Vamos? Alguém falar aqui como que foi a primeira vez que recitou na meu Horengekyo? Vou ficar feliz. Ah lá, a Liana falou, o budismo transformou minha vida. Liana, eu vou convidar você, hein? Aceita aí meu convite.
Ô, Liana, Oi, boa noite. Não boa estava noite, tudo bom? preparada, não. Ah, se você quiser, tudo bem, mas eu fiz esse convite aí. Vergonha. Mas eu também tô, viu? Faz quase 2 anos que eu não faço live aqui, tô fazendo hoje. Ao vivo, eu faço no YouTube, mas não é ao vivo. Eu tô aqui ao vivo depois de 2 anos. Então, vamos lá. Eu quero saber de você. Você falou que conheceu pelo seu avô, é isso? Sim, o meu avô, ele foi um dos pioneiros. Ele conheceu o budismo de Nichiren na década de 60, em Que São legal. Paulo. Uau. E aí ele, desde então, praticou, e minha avó também. E nós viemos a praticar, eu e a minha mãe, aqui no Paraná, ah, em 2013. Minha mãe em 2012 e eu em 2013. Demoramos Hum. muito, né? Porque eu conhecia o Namyoho Renge Kyo desde criança, porque eu via meus avós Uhum. fazendo Gongyo da manhã e da tarde, todos os dias. E Uau. eu achava estranho, na verdade, né? Porque É, o mantra em si a gente não entende, né? Mas sim. ele falava para mim, ele me chamava de Yuri, né? Ele falava assim, Yuri, qualquer problema que você tenha, você recite 3 vezes na meu Horengekyo. Isso me marcou muito quando criança, sabe? E hoje eu estou praticando e realmente só quem pratica mesmo sabe o quanto esse budismo transforma a vida das pessoas. Então, realmente, é, 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 tem que praticar, tem que conhecer esse budismo para gente realmente vivenciar o que é isso, né? Uhum. É, Por exemplo, você falou que conheceu quando você era criança, sim, mas veio a praticar mesmo em 2013. sim. E Só que em momento foi 2013. esse? Para você falar assim, agora então vai. Na verdade, a gente precisa passar por por várias, aconteceram muitas coisas, né? A minha Hum. mãe adoeceu em 2011. Em 2012, eu tive um problema profissional. Eu tive que sair de um escritório onde eu trabalhava há 22 anos. Nossa. E em 2013 meu pai faleceu. Então, foram 3 situações, foram 3 acontecimentos muito importantes que realmente me abalaram bastante, não? Então, em meio a esse sofrimento, Hum. é, alguns membros da HK começaram a frequentar a minha casa por conta da minha mãe, porque Hum. ela queria praticar. E então, eu comecei a participar das reuniões aqui de simpatizantes na minha casa, né? Uhum. E aí eu falei assim, não, realmente esse budismo, eu, ele responde, ele estava respondendo aos meus questionamentos, as minhas aflições, eu estava muito angustiada, então por isso que eu decidi praticar, né? E aí eu falava para as pessoas, mas eu preciso conhecer esse budismo para poder praticar. Daí elas falavam assim, não, se você quiser só a teoria, você nunca vai participar realmente. Então, você tem que participar, você tem que fazer as 3 coisas: praticar, estudar e ter Uhum. fé. Então, né, realmente é o tripé, né? A fé, Sim. a prática e o estudo, para que a gente possa vivenciar esse budismo, né? Aí elas me convenceram a Hum. realmente a me tornar membro da Gakkai, receber o Gohonzon, para que Hum. eu, né? E realmente o budismo é muito profundo. Então, eu estava assim querendo aprender mais a teoria, mas aí eu vi que isso realmente ia dificultar a, a, a minha prática, né? Então, realmente, tô tentando fazer as 3 coisas, né? A fé, a Uhum. prática, o estudo. E, e aí é por isso que a gente está. Por isso que eu estou aqui nessa live também, Sim. para contribuir, né, para falar um pouquinho desse budismo, né? Que realmente ele é transformador. Eu precisei
Na verdade, a gente aprende que a vida ela é feita de altos e baixos mesmo, né? Ela mas a gente tem que ter, na verdade, a gente aprende muita coisa, né? A gente aprende sobre o karma, a gente aprende sobre a transformação do karma, a amenização do karma, fala também da transitoriedade das coisas, né? E Sim. fala também com relação a essa prática nos dá sabedoria para a gente poder enfrentar todas as dificuldades, porque realmente não é porque pratica que não vai ter dificuldades na vida, né? Muito pelo contrário, Uhum. né? A gente sabe que todo mundo passa por altos e baixos, né? Então é isso que eu busco, sabe? Essa serenidade para Uhum. poder enfrentar todos os problemas que realmente todo mundo tem, né? Uns E vai ter, né? maiores, outros menores. Mas então, enfim, eu precisava muito desse budismo, principalmente para enfrentar a doença da minha mãe. Ela tem demência, né? Então isso me angustia bastante, né? Mas a gente vai levando com esse Claro. budismo é levar o dia a dia, né? Não querer antecipar nada, é viver o presente, né? E Sim, agradecer também, agradecer por com tudo, certeza. É. inclusive pelos problemas, né? Sim. Porque o budismo fala, né? Transformar o veneno em remédio. Isso a gente tem que colocar na prática para poder é, viver de uma forma mais leve, né? Uhum. Então é isso. Exatamente. Obrigado. Imagina. Obrigado, parabéns aí pela coragem de aceitar meu convite aí, mesmo despreparada, mas isso é muito legal, assim, é por isso que eu tô querendo fazer essa live, né, tanto pela oportunidade de hoje ser uma data especial, né, da recitação do Nam-myoho Renge-kyo mesmo, mas porque é isso, né, a gente poder propagar, e a melhor forma de propagar, geralmente, é de coração a coração, né, então um relato bonito desse, mostrar realmente como você enxerga a prática no seu dia a dia, isso é muito legal, isso trouxe, assim, com certeza para todo mundo que está aqui, bastante conhecimento. Obrigado, viu? Eu que agradeço, eu acompanho você, eu vejo as suas orientações, eu acho muito bonito também o seu trabalho. Obrigado, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Porque se eu tô aqui e vocês estão aqui, é por gratidão mesmo, né? É minha gratidão mesmo, mesmo, né? Eu falei outro dia num story, mas quero falar de novo que tem muita gente que é nova, com certeza está entrando no perfil da loja de, sei lá, 2 meses para cá e já passou de 5.300, se eu não me engano, seguidores aqui. Então, assim, eu falo que são mais de 5.000 bodhisattvas. Aí, voltando na pergunta do Vini, lá no começo ele falou: todos que recitam Nam-myoho Renge-kyo são bodhisattvas da Terra. O bodhisattva da Terra é um termo, né? Como o bodhisattva é aquele que propaga, né? E se nós estamos propagando o Nam-myoho Renge-kyo, né? Então, de acordo com a cerimônia do ar, né? Lá no Pico da Águia, são duas coisas diferentes, né? A cerimônia do ar é uma coisa, o Pico da Águia é outra, mas com essas duas foi falado, né? Que surgiriam os bodhisattvas da Terra, surgiriam as pessoas que propagariam o budismo. Então, karmicamente, nós somos essas pessoas, esses emissários do Buda. Então, tecnicamente, de acordo com o que foi falado, sim, todos que recitam o Nam-myoho Renge-kyo com fé, com gratidão, do jeito que a Liana falou, são bodhisattvas da Terra. É muito assim, é fato de que muitas pessoas vão vir a conhecer o budismo e ainda assim vai passar pela vida delas e elas não vão. Mas a causa está feita, né? Elas tiveram o primeiro contato, essa relação foi traçada, tá? Pode ser que numa outra existência ela tenha uma relação mais próxima, talvez que, como a Aliana falou, conheceu uma época e só foi praticar anos, décadas depois, através de outra pessoa, de uma outra situação, e ela falou, pô, é verdade, né? Me falaram uma vez esse Nam-myoho Renge-kyo aí. Mas aqueles que se levantam, obrigado, Vera. Aqueles que se levantam para recitar o Nam-myoho Renge-kyo e tem certeza de que o próximo também poderá recitar o Nam-myoho Renge-kyo para ser mais feliz, são os Bodhisattvas da Terra, tá bom? Quem gostou, dá um like aí. Brigadão, boa noite para todo mundo, tá? E a gente se vê nas próximas. Daí na próxima eu aviso com mais antecedência para a pessoa se programar e poder participar da live inteira, tá? Mesmo sendo 9 horas da noite. Tá bom? É isso, gente. Brigadão, boa noite. Tchau, tchau.